Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aí no nosso canal, fazendo essa experiência com a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está experimentando dessa graça de Deus através do nosso canal. Hoje, esse dia maravilhoso para nós, dia do patrono da igreja, dia de São José, patrono, né? O padroeiro aqui da paróquia que eu tô. Então hoje é um dia de loucuras, né? A gente vai ter um dia assim bem legal aqui também no dia de hoje para honrar, né? Esse nosso guardião da Sagrada Família, esse nosso amigo do céu, São José. Então, falar de São José é assim, é muito importante, na verdade, primeiro começando a falar dele, porque ele é pouco falado, né? São José, ele desenvolve uma paternidade muito forte, porque para um judeu, a paternidade mais importante, era muito mais importante, na verdade, a paternidade adotiva, como a de São José, do que a biológica. Porque muitas vezes acontecia que o pai mesmo era aquele que dava um nome, era aquele que criava, era aquele que ensinava uma profissão. Tudo isso São José fez. Ele só não foi o pai biológico porque Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Mas tudo que um pai fazia, que era dar o nome, que era criar, ensinar uma profissão, ele fez. Então ele é sim o pai de Jesus, ele desenvolveu essa paternidade. E ele é um exemplo para nós de paternidade. Com a sua simplicidade, com a sua humildade, ele foi pai. Ele entregou tudo que tinha, ele deu o melhor que ele podia dar para o menino Jesus e para a Virgem Maria. Também eu fiquei muito pensando nesses dias, porque o que acontece? Aqui na paróquia, quando eu cheguei, me incomodava muito a imagem de São José, porque eu desconfio, falo só para vocês que eu desconfio, que essa imagem não era de São José e foi mal adaptada. Por quê? É um homem, mas que não tem um menino no braço, que é uma característica de São José, e ele na mão tinha só um bastão. Só que a gente sabe, pela tradição da igreja, que o bastão de São José, ele tem o lírio da pureza. E aí eu estava incomodado desde que eu cheguei, comecei a falar com as pessoas, a falar. E aí agora para a festa a gente conseguiu mudar. A gente conseguiu tirar aquele bastão da mão dele e colocar o lírio, né? E aí eu expliquei para as pessoas também a tradição da igreja, porque Maria foi para o templo com 12 anos. Os pais deixaram ela com 12 anos no templo. Quando ela estava com 14, 15 anos, ela ia ser entregue para casar. Só que tinham alguns pretendentes. E os sacerdotes do templo, para definir, quiseram deixar, olha só, deixar nas mãos de Deus aquele que é ser o esposo da Virgem. Então pediram para que os pretendentes trouxessem um bastão e deixassem passar a noite no templo. E o bastão que florescesse ia ser o esposo da Virgem. E justamente o bastão que floresceu foi de São José e floresceu com os lírios. Então, ou seja, os sacerdotes compreenderam que ele era um homem puro, que poderia acolher, então, a Virgem Maria, que poderia, de fato, já havia sido escolhido por Deus para ser o esposo dela. Então a gente vê que até a escolha de São José como esposo da Virgem foi uma obra de Deus. Deus escolheu aquele que tinha o coração mais puro para poder ser o esposo da Virgem. Tem o sinal dos lírios, que é a pureza, mas também esse florescer, que São José, ele foi aquele que o bastão floresceu. Então, ou seja, ele é aquele que pode ajudar a gente também a florescer. Quantos de nós estamos secos, encruados, sem frutos, sabe, sem florescer? E São José intercede pelo florescimento da nossa vida espiritual, intercede pelo florescimento da nossa vida, intercede pelo nosso crescimento espiritual. A gente vai ver também toda a Sagrada Escritura, quando fala de São José, vai falar dos sonhos de São José, né? Que ele teve o sonho para confirmar o sonho dele, a anunciação do anjo, porque Maria teve a sua anunciação. E tem a anunciação a José, onde o anjo vai anunciar que ela tinha concebido por obra do Espírito Santo. Depois ele vai ter o sonho para fugir para o Egito, o sonho para voltar do Egito e para ir para Nazaré. Então, ele era um homem acostumado a falar com Deus. Deus falava com José. Deus dialogava com José. Então isso é muito interessante, nós vermos que José era um homem profundamente de Deus, onde Deus falava com ele através dos sonhos. Então a gente também pode fazer esse caminho da vida de São José
como um caminho daqueles que também querem escutar a Deus, que querem conhecer mais a Deus, que querem aprofundar-se no conhecimento da vontade de Deus. A gente vai ver também que, olha essa família, tem Jesus, que é Deus, tem a Virgem Maria, que foi preservada desde toda a eternidade do pecado original, e tem São José, um homem simples. A gente pode ver que Maria foi preservada do pecado, então ela não tinha os desejos humanos, desejos carnais, porque ela havia sido... Desejos carnais que eu digo, desejos carnais impuros, né? Mas São José era homem, inteiramente homem, com todos os desejos. Mas ele se deixou formar na escola da Virgem. A tradição da igreja também vai dizer que São José aprendeu a castidade com a Virgem Maria. Ele aprendeu a castidade com a mulher mais casta. Ela ensinou a ele a castidade. Ela ensinou ele a viver a pureza. Ela ensinou ele a ter esse coração livre, não apegado a desejos e vontades humanas. Então, a gente pode ver também que São José aprendeu o primeiro passo. É possível aprender. Às vezes a gente acha que não vai conseguir se vencer, às vezes a gente acha que tem impulsos dentro de nós que a gente não vai conseguir vencer, mas São José é um exemplo de que é possível aprender. E outra coisa importante é que ele, tendo aprendido, ele não deixa de ensinar. Então ele também quer ensinar a gente a viver uma vida de pureza, a viver uma vida de castidade, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida reta e justa com Deus. E também ele é patrono da boa morte, porque ele morreu nos braços de Jesus e de Maria. A tradição da igreja também nos ensina muitas coisas da tradição da igreja. A gente não fala tanto de São José, mas a igreja fala bastante dele. Tem bastante coisa de São José na tradição da igreja. Uma outra coisa importante, bonita, que eu acho que eu li esse ano, eu acho, no começo do ano, que eu li sobre São José, é que dizia que São José morreu mais cedo porque Deus tinha compreendido que ele não ia aguentar ver Jesus no sacrifício da cruz. A Virgem Maria, ela tinha um coração muito resiliente, então ela estava de pé aos pés da cruz. Mas a tradição da igreja entende que talvez São José não ia aguentar. Ele ia querer tirar Jesus daquele sofrimento. Ele ia querer fazer alguma coisa. Ele ia querer talvez tomar o lugar de Jesus para que ele não sofresse. Então, porque José não tinha condições de lidar com aquele sofrimento, Deus o levou antes. Então olha que bonito isso, né? Isso mostra esse carinho e esse cuidado de Deus com São José e que também se manifesta em cada um de nós. Que Deus tem muito cuidado com cada um de nós. Deus se antecipa em muitas coisas na nossa vida e com cada um de nós. Deus, ele sempre está pensando à frente. As obras de Deus são sempre perfeitas porque ele não está vendo só o agora. Mas ele está pensando no que a gente precisa e que vai ser melhor para a gente no amanhã, quando amanhã se tornar hoje. Então olha essa bondade, essa maravilha de Deus, essa graça de Deus para cada um de nós. A primeira leitura, agora entrando nas leituras, a primeira leitura ela vai falar de São José como aquele em quem se cumpriu a promessa. Por quê? Porque José era da tribo de Davi. Quando José dá o nome a Jesus, ele liga Jesus à sua família. Apesar dele não ser o pai biológico, mas ele, ao dar o nome, ele assume Jesus como filho e liga a ele. Então, José é o elo entre Davi e Jesus. Para que se cumpra a promessa de que sobre o trono de Davi teria um herdeiro que duraria para sempre, como diz a primeira leitura, é importante que São José esteja ali, porque ele é o elo que vai unir Davi a Jesus. São José, eu pensava assim, na importância dele para a obra de salvação, né? Jesus é a chave que abriu a porta do céu para cada um de nós. E São José é o chaveiro, o portador da chave, né? O chaveiro como onde a gente coloca a chave. A gente pode até pensar que o chaveiro, ele não tem tanta importância, porque não é ele que vai abrir a porta. Mas, por exemplo, eu gosto de usar chaveiros grandes ou chaveiros que dê para pendurar e tal, porque o meu chaveiro me ajuda a não perder a chave, me ajuda a não me separar da chave. Então essa é a importância de São José. Ele não abre a porta do céu para nós, mas ele nos ajuda a estar perto da chave. Ele nos ajuda a não esquecer da chave. Ele nos ajuda a não nos perdermos no caminho, nesse itinerário para o céu, como um bom pai. Também a gente vai ver pela segunda leitura que José herdou a promessa pela fé. Porque, como Maria, José também disse um sim. Quando o anjo disse para ele, vai e assume Maria, ele
imediatamente acordou e obedeceu. E fez. Então ele disse um sim. Mas ele acreditou num sonho. Ou seja, pela fé de José se cumpriu e se realizou a grande obra de Deus. Ou seja, na vida, São José quer ensinar pra gente que na vida a gente não vai ter certeza de tudo. Mas pela fé, pela confiança, pelo abandono em Deus, nós temos que seguir. Nós não podemos seguir só quando a gente tem certeza. A gente não pode seguir só quando os fatos estão concretizados. Às vezes é como já falei várias vezes, lá dos 10 leprosos, né? No caminho eles foram curados. Então é no caminho que a obra vai se realizando, se desenvolvendo e vai tomando sua perfeição. Também, São José vai dizer o Evangelho que ele tem uma missão primeira. Porque vai dizer, Jacó é pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então a missão primeira de José era ser esposo. A missão primeira de José era cuidar de Maria. Ele não foi chamado por Deus, primeiramente, para a missão de ser pai. Ele foi chamado para ser esposo. Vai cuidar de Maria, porque o ente que ela concebeu é obra do Espírito. Então a primeira missão de José era ser esposo. E ele cumpriu perfeitamente a sua missão de esposo. E aí da missão de esposo vai nascer Jesus e ele vai assumir também essa missão. Então a gente vai vendo que José, ele era aquele homem que estava ali para fazer o que tinha que fazer. Estava ali na disponibilidade. Deus mandou ele cuidar de Maria, ele cuidou, o menino nasceu, ele cuidou do menino. A disponibilidade de José. Sabe, aquele cara que tá ali para fazer o que Deus pede. E aí nós vamos ver também que José é só um nome no Evangelho. É um nome que é citado. José é só um nome no Evangelho. Mas um nome que cumpriu a vontade de Deus. Um nome que quando teve que tomar Maria como esposa, tomou. Que quando teve que fugir para o Egito, fugiu. Quando teve que voltar, voltou e voltou para Nazaré porque Deus tinha mandado. Um nome que cuidou de Maria. Um nome que salvou o Salvador. Essa frase eu escutei esses dias, achei tão bonita. Porque José salvou o Salvador. Naquele episódio, quando Herodes queria matar as crianças, que José é avisado por sonho e foge pro Egito, ele ali salvou o seu Salvador. Olha que bonito isso. Olha como é profunda a missão de José. Salvar o Salvador. É um nome também que deu uma profissão para Jesus. E a gente vai ver que todos conheciam Jesus como: não é esse o filho do carpinteiro? Então, ou seja, ele deu uma profissão para Jesus e ele não era qualquer na sua profissão, porque ele era reconhecido como o carpinteiro. Então, assim, ele era uma referência, era um nome que era uma referência. E não é ele o filho do carpinteiro? Também nós vamos ver que, e por isso tudo, na verdade, a gente vai entender que São José, ele não precisou falar nada, mas ele fez. Então, ou seja, quando fazemos por amor a Deus, a gente não precisa falar. As obras ganham sua força por si próprio. E a gente hoje tem se preocupado muito em falar. A gente quer falar, divulgar, promover. A maior promoção é fazer por amor a Deus. É fazer por Deus, para Deus e com Deus. Então não se preocupe tanto em promover, em falar e divulgar. Se preocupe em fazer as obras por amor a Deus. Se preocupe em ser cheio de Deus. E aí isso tem uma eloquência que não tem tamanho. E aí vai chegar a muitos outros lugares. Nós te pedimos, Senhor, o desapego de toda necessidade de palavra, de divulgação, de likes e de confirmações. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ser de Deus, cheios do Teu amor, desejosos e ardentes pela Tua palavra, pelo Teu desígnio, pela Tua misericórdia. Faz-nos, Senhor Jesus, fazer por amor a Ti, estar por amor a Ti, não por nós mesmos. Nós te pedimos também, Senhor, que nós sejamos aqueles que vão ajudar outros a Te conhecer, ajudar outros a não se perder. Nós te pedimos também que, como São José, tenhamos a graça hoje da pureza no olhar, no falar, no vestir e no ser. Dai-nos uma pureza sobrenatural, dai-nos uma pureza que vai além de nós e da nossa capacidade. Isso nós te pedimos, Senhor. Ajuda-nos a florescer no jardim da vida, Senhor, e que o perfume que se espalhe seja um perfume que atraia corações para Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.